Que bom estar aqui nessa noite, celebrando ao Senhor pelos 20 anos de ministério do nosso pastor, meu marido. E eu quero hoje falar sobre 33 verdades. 33 verdades sobre a transição. O tema desse ano é qual? Transição. E hoje, quando o pastor faz 20 anos de ministério, na verdade ontem, dia 23 de agosto, foi quando ele assumiu, nós precisamos entender esse momento de transição que o Senhor está nos dando. Esses 20 anos que se passaram, não voltarão mais. O que eu já falei não volta mais. O tempo passa e ele é tão precioso que você não pode usá-lo de qualquer maneira. Então, quero que você abra sua Bíblia aí em Josué, capítulo 1. E nós vamos ler juntos o versículo do 1 ao 7. Quem achou, diga amém. Cadê o irmão que senta aqui? Qual é o nome dele que você fala? Estou tentando imitar o pastor aqui. Aquele irmão que senta aqui fala, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Amém? Você pode pegar a sua Bíblia e falar junto comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, indestrutível, santa e poderosa Palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, transições espirituais. Prepare-se para uma nova estação. Quando nós passamos aqui na rua Belfor Roxo, na estrada Belfor Roxo, ou quando você entra por essa porta de vidro, está escrito assim: um novo começo, uma nova esperança. Isso é transição. E todo o tempo de Deus é marcado por estações. Assim como a natureza muda, na vida espiritual também existem ciclos que Ele estabelece. A techuvá, que o pastor já falou aqui, e eu vou tentar passar para vocês, vou conseguir, amém? É mais do que um período de dias. A techuvá é um chamado para mudar de estação, sair do velho, ajustar o coração e viver o novo de Deus. Quem aqui já se pegou pensando em como gostava das coisas como eram antes? Quem aqui tem saudade de quando o filho era pequeno? Que você falava, vai tomar banho, veste essa roupa, vem com a mamãe. Hoje em dia, quando eu saio sozinha, eu e Alexandre, né, amor? Não tem mais quem nos acompanhe.
Quem aqui tem saudade do governo onde gostava de tentar assegurar que a Constituição fosse mantida? Quem aqui está percebendo que a juventude está indo embora? Não sei você, mas as letras ficaram muito menores e agora eu estou tendo que usar uma lupa aqui. O cabelo que não precisava dar umas maquiadas, agora já andei fazendo. Estou gastando dinheiro que eu nunca tinha gastado antes. Aquele carro que você já teve, aquela viagem. E aí a gente se pega pensando nas coisas que a gente gostava como eram antes. E não há problema em sentir essa nostalgia, desde que seja saudável. Josué, no entanto, enfrentou uma transição crucial. No versículo 2, você pode olhar aí comigo? Diz assim, Deus falando com Josué. Meu servo está... Como? Deus estava falando para Josué. O meu servo Moisés está morto. Josué sabia que ele estava morto? Sim. Ele estava ali vendo tudo aquilo, ele viveu com Moisés muito tempo, aprendeu das mãos de Moisés como servir e obedecer ao Senhor. Mas tem coisas que nós precisamos ouvir de Deus que são tão óbvias, mas precisam ser ditas para que a gente entre na transição. Josué, Moisés está morto. Isso era já o passado. E aí continua o versículo. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e fazer a transição. Esse agora, pois, já está chamando Moisés para o futuro, para a transição de onde ele deveria chegar. Josué precisava assumir a liderança daquele povo que Moisés havia tirado do Egito. Deus às vezes precisa nos dizer o óbvio para que aceitemos a mudança. Josué sabia que Moisés estava morto, mas precisava ouvir de Deus para que a nova estação começasse, e a estação da transição. Assim ele nos convida a deixar o passado e entrar no novo, confiando de que Deus sempre tem o melhor para nós, mesmo quando humanamente não faz sentido. Eu quero que você abra aí a Bíblia em Isaías 43, vamos ler o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor declara: eis que realizo uma obra nova, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor tem coisas novas para fazer em nossas vidas, mas nós precisamos entender que Moisés morreu, ficou no passado. Agora, pois, precisamos entrar e levar o povo para chegar na terra prometida. Moisés tirou o povo lá do Egito. E foi muito bem feito. Mas acabou o papel de Moisés. Josué poderia ficar, mas como que eu vou fazer isso? Quem andava e falava com o Senhor face a face era Moisés, não era eu. Como que eu farei isso? Antes de entrar numa nova estação, é preciso olhar para dentro. O maior perigo não está em estar perdido, mas não perceber que está fora do caminho. Admitir. Não sei se você consegue admitir facilmente. Nós fazemos uma leitura do livro aqui, toda quinta-feira com algumas mulheres. Já fizemos 4 turmas, essa é a quinta, em que nós aprendemos 8 decisões. E admitir é a primeira dela. Admitir, eu tenho problema. Josué estava ali dizendo, eu tenho um problema. Moisés morreu. E agora? Como farei? Em Salmos 32:3 diz, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Em 1 João 1:8 diz, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Techuvá é o retorno. E esse retorno exige um autoexame, um arrependimento e a disposição para corrigir a rota. Naquele momento, quando Deus fala para Moisés, para Josué, que Moisés morreu,
e ele já sabia disso, ele estava ali, tendo a certeza de que ele precisava fazer um autoexame. Ele precisava ver onde ele precisava se arrepender e estar à disposição para corrigir a sua rota. Em 2 Coríntios 12:9 diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Sabe, queridos, se Josué naquele dia, quando Deus afirmou para ele o que já era óbvio, não mostrasse a sua fraqueza, a sua limitação, não experimentasse, ele não experimentaria o poder aperfeiçoado de Deus, como diz aqui em 2 Coríntios 12:9. Nós precisamos sair da negação para viver então a posição de que Deus está apontando que nós precisamos cruzar o Jordão e chegar lá na terra prometida. Essa era a missão de Josué. Pegar o povo que tinha saído do Egito e agora ali parado, pois Moisés havia morrido, e levar esse povo para a promessa do Senhor, que era a terra prometida. Essa era a missão de Moisés, de Josué. Josué nasceu para isso. Moisés foi o homem escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, mas Josué foi o homem que Deus escolheu para colocar o povo na terra prometida. Sabe, glória a Deus pela vida de Moisés. Mas Deus queria que Josué fizesse aquela transição. E aí eu quero que você reflita comigo. O que o Espírito Santo tem mostrado sobre a sua condição atual? Há áreas em que você precisa corrigir a rota para aliar-se com Deus? Talvez você pode estar pensando assim: e agora eu estou desempregado? Como é que eu vou ao AME, que já está aí às portas? E agora, como é que eu vou fazer para pagar as contas no final do mês? Vou ficar aqui parado. Esse é o momento de você entender. Se você está desempregado, se não deu certo, continue de novo. Tente outra vez. Confie de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o fim. Amém ou não? A Techuvá faz com que nós tenhamos esse autoexame de saber onde nós estamos, em que momento da nossa vida nós estamos. Hoje eu já tenho 51 anos. Eu não posso mais andar como uma menina de 12 anos, porque eu já não caibo lá. Tem pessoas que estão perdendo muito tempo se distraindo com coisas que não vai te ajudar a chegar à terra prometida. E você precisa fazer essa reflexão. Onde que eu estou perdendo esse tempo que é precioso e não vai voltar nunca mais? O segundo ponto aqui diz que o novo posicionamento, a Techuvá traz um novo posicionamento e novas atitudes. O inédito atrai o inédito. Em Filipenses 3, 13 a 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Reconhecer os erros não basta, querido. É preciso decidir mudar. Eu reconheço que eu estou com sede agora, minha garganta está seca. E eu estou vendo que aqui tem água. Mas não adianta nada eu saber que ali tem água se eu não pegar o copo, abrir, agir e beber a água. Ficou com sede? Não adianta você reconhecer o seu erro e continuar praticando ele. Não adianta você saber que poderia ter servido a Deus melhor e não fez, preferiu ficar
assistindo Netflix lá no terraço, como Davi fez. Eu estava falando com as mulheres ontem no treinamento do AME, que Deus, o Pai, Ele sabe de todas as coisas. E creio que Deus olhou para Eli e falou assim: ah, Eli, se você soubesse o que eu sei de você, você disciplinaria os seus filhos. Talvez Deus chegaria para Davi e falasse: ah, Davi, se você soubesse o que eu sei, você não ficaria no terraço assistindo Netflix, inventando uma férias, quando era para você estar na guerra lutando. Ah, Sansão, se você soubesse o que eu sei, você não trocaria segredos com Dalila. Ah, Judá, se você soubesse o que eu sei, você não enganaria Tamar. Sabe, queridos, talvez Deus esteja falando para mim, para você, para o pastor Lima: ah, se você soubesse o que eu sei, você não ficaria me trocando por qualquer coisa. Porque a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amar ao Senhor acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes não reconhecemos os nossos erros, ou se reconhecemos, não mudamos. E isso não basta, querido. Tem um livro que eu gosto muito que diz: basta muito sua história, muito sua vida. Mudança de estação exige novas atitudes, novos posicionamentos e práticas que estejam alinhadas com o novo que Deus quer realizar em nossa vida. O Senhor tem um novo dele para mim e para você. Você crê nisso? Você não crê, porque você falou um amém tão xoxinho. Vou perguntar de novo, hein? Deus tem uma novidade de vida para você e para mim, amém? Agora, quais atitudes antigas você precisa abandonar para viver esse novo? Pensa aí, reflita. O que você precisa abandonar para viver essa novidade de vida do Senhor para você? Que nova prática de fé você precisa assumir esta semana? Sabe, o pastor falou aqui que nós vamos começar o jejum de Techuvá. Isso, dia 1º. E aí você pode estar falando assim: ah, não vou fazer não, jejum para quê? É uma boa prática para você já começar a buscar mais ao Senhor. O jejum vai começar dia 1º de setembro e durará 40 dias, né? As informações serão dadas em breve. E no primeiro dia, até o 7º de setembro, nós vamos subir o Monte das Pedrinhas. Eu quero convidar vocês aqui de primeira mão. Já pensou? Toda a igreja reunida lá às 6 horas da manhã, clamando ao Senhor? Não sei se você tem percebido a transição que o nosso bairro fez. Há 3 anos atrás, ou 4 está fazendo agora, não me lembro, a Quinha, me ajuda aí, Quinha. Quando as nossas ruas eram fechadas e não podíamos ir e vir. Qualquer momento, quando tinha a saída da escola dos alunos ou entrada, era a hora que os movimentos aconteciam. E aí a igreja começou a se posicionar, começou a clamar, sabia que precisava fazer e começou a fazer. E até hoje nós fazemos ininterruptamente. Todos os 7 primeiros dias e toda terça-feira do mês estamos aqui reunidos. Às vezes tem 3, às vezes tem 10, às vezes tem 20. Mas quem sabe, dia 1º vai ter todos esses aqui. E hoje nós desfrutamos de uma paz. Verdade ou mentira? Você pode ir e vir. Temos aí várias faixas espalhadas pelo nosso município. Barricada 0. Temos até ônibus, tarifa 0. O Senhor tem feito grandes coisas. Há uma novidade, há algo poderoso na transição. Quando você entende que Moisés morreu e que você precisa cumprir o propósito de levar o povo à terra prometida. E isso não é só para mim, não é só para o pastor Lima, que está aqui há 20 anos. Não dorme não, hein, amor?
é para quem é filho. Nós somos um corpo. Nós temos um cabeça, que é o nosso amado Jesus. E precisamos viver verdadeiramente o cristianismo que Ele nos ensinou. Temos que parar de dar desculpas e começar a fazer. Tem uns que ficam brincando comigo, dizendo que sou 220. Não sou 220. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou filha amada e cuido bem do que Deus confiou a mim. E aí eu estou em tudo. Eu faço um monte de coisa. Mas também tem tempo que Deus fala assim, não precisa ir. E eu fico em casa sem dor de cabeça. Tranquila. Porque eu sei que o que precisa ser feito, eu faço. Então assumo o compromisso de estar conosco ali dia 1º subindo o monte, clamando ao Senhor pela nossa nação, pelo AME, pelas famílias. É o que nós temos feito aqui todas as manhãs. E o terceiro tópico aqui, encerrando, porque tem 1 minuto para dar 8 horas, viu? Não fui prolixa. Disposição para transicionar é o que a Techuvá nos provoca. Ela nos chama para essa disposição para transicionar, trazendo coragem de abrir mão do que impede o novo. Transição envolve perdas, envolve ajustes e coragem. Josué precisou aceitar que Moisés estava morto e que a liderança agora era com ele. Deus retira sistemas de apoio e de conforto para que possamos experimentar o poder completo dele. O sistema de apoio de Josué foi removido na morte de Moisés. Você quer experimentar o poder de Deus? Quer ou não quer? Então, Deus remove certos sistemas de apoio para te tirar do seu conforto, do seu comodismo. Não sei se você já esteve aí perto de algum líder forte como Moisés. Eu tive o meu pai, ficou comigo por 40 anos. Tem 11 anos que ele se foi. E quando meu pai morreu, por ser uma figura forte na minha vida, eu fiquei meio desestruturada. E o meu marido brinca comigo, agora ele parou, que eu mandei R$1 para ele. Porque eu fiquei tão abalada com a morte do meu pai, que eu falei assim, poxa Deus, por que o Senhor levou meu pai? Ah, me leva logo também. Você acredita que eu falei isso? Olha o Josué aí, ó, que não tinha ainda entendido o seu propósito. E aí eu fui falar para ele. Aí ele começou a orar por mim. Senhor, tira dela esse pensamento de suicídio, dela querer morrer. E lá em casa é uma zoação, que na zoação a gente é tratado, trabalhado. E de tanto ele ficar me zoando, eu entendi. E no primeiro dia dos pais, sem o meu pai, ele foi ver o pai dele. Porque eu falei assim, poxa, você tem pai e não liga para estar lá com seu pai? Eu que não tenho, queria que o meu estivesse aqui, não posso. Ele foi lá, comprou a passagem, foi e mandou o recado para mim. Você vai pregar no dia dos pais. Aí eu falei, quê? Queridos, estar aqui pregando não é muito confortável para mim. Eu prefiro estar nos bastidores, levantando oferta, varrendo, lavando, pintando. Mas eu entendi que é necessário que eu esteja aqui. Eu tenho que modelar as mulheres. Eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que fazer o que o Senhor me chamou para fazer. E aí, quando chegou o dia de pregar, eu fazendo lá o meu esboço e pedindo a Deus o que falar. Aí a Aline Barros estava cantando lá uma música do Pai. Eu quero estar na casa do Pai, comer ali na mesa, um negócio assim. E quando eu comecei a ouvir aquele louvor, eu comecei a chorar, lembrando do meu pai. Aí eu chorando, daqui a pouco eu senti Deus falar comigo assim: nunca vi você chorando assim por mim. Aí eu... Me perdoa. Eu idolatrava o meu pai e não sabia. Naquele dia, Deus mostrou para mim. E, como nós lemos aqui, que na minha fraqueza o Senhor aperfeiçoou o seu poder.
eu reconheci o meu pecado. Estou aqui confessando para você, ó. E o meu marido foi quem me sinalizou. Você está idolatrando teu pai. E eu estou nada. Até que Deus me revelou. E eu estava mesmo. E daquele dia em diante, eu parei. Continuei com minha mãe, que está aqui, meus irmãos. A escola está funcionando, glória a Deus. Tem professores aqui, alunos que estão conosco. E temos feito o trabalho ali, estamos continuando. Não parou porque o meu pai morreu. Continua porque até 2014 era com ele. De 2014 em diante, nós assumimos e estamos aí levando até hoje, ajudando muitos. Então, o meu pai foi um grande líder. E minha mãe também é. Porque se eu sou essa mulher aqui hoje, é porque ela me forjou. Ela que me levava para a igreja para ensaiar no coral. Hoje não quer ensaiar coral aqui, mãe. Tá de folga. O meu pai era uma muleta para mim. E Moisés, talvez, fosse uma muleta para Josué. E Deus arrancou. Moisés era algo ruim para Deus arrancar, remover da vida de Josué? Não. O que Moisés fez foi bom. Foi maravilhoso. Mas foi até ali. Daqui em diante, Josué precisava continuar. E o Senhor disse a Josué, de que naquele lugar onde ele estava vendo que Moisés tinha partido e que ele precisava prosseguir, de que naquele lugar ele ia depender de Deus. Ele ia colocar toda a sua confiança no Deus poderoso. E ele diz lá embaixo no versículo 6 de Josué 1: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Medite na palavra, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Josué poderia ter escolhido ter ficado no bom, porque sair do Egito foi bom. Mas ele preferiu entrar na terra prometida. Viver a nova estação significa cruzar o Jordão, enfrentar gigantes e confiar que o novo é melhor do que o antigo. Uma nova estação custa, mas permanecer no deserto custa muito mais. O que você tem segurado que tem te impedido de entrar na nova estação da sua vida? Você está disposto a lutar pela transformação que Deus tem para você? A Techuvá é um convite divino para transitar, olhar para dentro de si, mudar de atitude e ter coragem de avançar. Quem responde a esse chamado experimenta rios no deserto e caminha onde antes não havia saída. Eu quero ministrar uma canção sobre o seu coração. Essa canção tem tudo a ver com Techuvá, tem tudo a ver com transição. Essa canção fala justamente a saída de uma fase conhecida, que é o velho, o bom, e até mesmo o Egito e as cebolas lá do passado, para entrar em algo novo, que é imprevisível, preparado por Deus, que é a terra prometida. O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Essa canção traz uma ideia de que Deus nunca tira sem ter algo melhor para dar a você. E isso é transição. O apego ao passado pode impedir você e eu de vivermos o futuro. Isso é transição. Deus está conduzindo do conhecido para o desconhecido, mas para o melhor. Isso é transição. Essa música declara a fé em meio à transição, encorajando a deixar o que passou para viver o que Deus está trazendo. Deus tem algo novo para nós, algo até desconhecido, que jamais foi ouvido ou sentido,
Algo diferente, imprevisível e inigualável. Ele tem separado, Ele tem prometido e garantido para nós tudo que está além da nossa compreensão. Uma certeza que nós temos é que nunca será igual ou menor do que você já viveu. O novo é sempre maior, sempre melhor. Não tenha medo de transicionar. Não tenha medo de viver o techuvá, o renovo, voltar para si. O Senhor diz para o pastor Lima, nesses 20 anos que já se passaram, pastor, não vamos ficar de nostalgia, mas vamos olhar para aquilo que Deus tem preparado lá na frente. São 5 anos, são 20 anos em 5, não foi isso que foi dito? Você crê nisso? Eu quero te convidar a ficar em pé, se você crê, de que você vai fazer essa transição. Você tem tudo para dar certo. O Senhor escolheu você para este tempo. O Senhor está nos chamando a esse autoexame. O Senhor está nos chamando para um novo posicionamento. O Senhor está nos dando coragem para transicionar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que o Senhor preparou para nós. Deixa essa canção falar ao seu coração e que o Espírito Santo possa ministrar aquilo que eu não consegui, que Ele possa falar contigo nesse momento.
Sabe, queridos, quando Josué fez essa transição, a obediência dele em receber do Senhor a coragem, a ousadia e obedecer, Josué teve muitas conquistas. E uma delas foi a travessia do Jordão em Josué 3. O rio se abriu assim como o Êxodo, com o Mar Vermelho. Foi sinal de que Deus estava com Josué, confirmando o seu chamado. Outra coisa, a queda de Jericó em Josué 6. A obediência é uma estratégia totalmente incomum. Dar voltas, tocar trombetas e gritar. O resultado, os muros desmoronaram sem uso de armas. Vitória sobre Ai. Segunda vez, Josué 8. Depois de corrigirem o pecado de Acã e obedecerem à direção de Deus, conquistaram a cidade que antes as havia derrotado. Mais uma, aliança renovada no Monte Ebal e Gerizim. Está em Josué 8, 30 a 35. Josué reúne o povo, lê toda a lei e reafirma o pacto com Deus, mostrando obediência não só em guerras, mas também em fidelidade espiritual. Mais uma, conquista de 5 reis inimigos de uma só vez. Josué 10. Deus lutou por Israel, parando o sol e a lua até que a vitória fosse completa. Derrota dos reis do norte e do sul. Apesar da coalizão gigantesca de inimigos, Josué venceu porque seguiu a voz de Deus. Mais uma, distribuição da terra prometida. Josué 13 a 21. Ele não só conquistou, mas também estabeleceu cada tribo em sua herança, cumprindo a promessa feita a Abraão. Mais uma, descanso na terra. Josué 21, do 43 a 45. Obedecer resultou em descanso. Nenhuma promessa falhou. Todas se cumpriram. A obediência de Josué abriu caminho para milagres, vitórias, alianças renovadas, terra conquistada e promessas cumpridas. Eu quero saber se você quer fazer parte dessa transição que o Senhor está trazendo para esta igreja. 20 anos em 5. Em 5 anos, vocês, junto conosco, viverão coisas grandiosas. Quem crê nisso, levanta a mão aí diante do Senhor e declare ao Senhor: sim, Deus, eu quero estar nesta aliança contigo e com o teu filho, que o Senhor liberou para ele essa palavra. 20 anos em 5, muita coisa acontecerá. Assim como tivemos o ano da excelência aqui em 2012, muitos milagres aconteceram. A Giovana está aí, tantos outros que poderiam ser ditos aqui. Mas você, daqui a 5 anos, terá multidões de milagres para testemunhar, porque você está sendo forte e corajoso, assim como Deus chamou Josué. Assim como Deus chamou o pastor Lima, assim como Deus chamou você para este tempo, seja forte e corajoso. Não temas, porque eu estou contigo. Eu não sei se é na sua casa, não sei se é no seu trabalho, não sei o milagre que você espera, mas em 5 anos ele acontecerá. Você crê nisso? Tudo vai depender de você estar firmado na palavra do Senhor, sem se desviar para a esquerda ou para a direita, mas permanecer firme, inabalável na palavra. E nós cremos que esses 20 anos que se passaram não será nada diante dos 5 anos que virão, que o Senhor nos dará de bênçãos, de fartura, de milagres, de cura, de transformação, do agir dele na minha casa, na sua casa. A sua alegria será a minha alegria, e a minha alegria será a sua alegria, e nós faremos uma festa nesse lugar para a glória de Deus. Não é o homem, não é o pastor Lima, não é a Adriana, não é o ministério de louvor quem está sendo promovido. Nós somos filhos e estamos representando o nosso Pai. O nosso sucesso é o sucesso do céu. E Deus
quer dar sucesso aos seus filhos. Como o pastor diz, o sucesso do meu irmão é a minha alegria, é o meu sossego. Eu creio que Deus também declara isso sobre cada um de nós. O seu sucesso, Ninha, é o meu descanso. O seu sucesso, Adriana, é o meu descanso. O seu sucesso, Júlio César, é o meu descanso. O seu sucesso, Joelma, é o meu descanso. Mas precisamos estar juntos, unidos com Josué. E hoje nós temos aqui o pastor Lima, eu quero chamá-lo aqui à frente.